Vai por mim, você precisa entender o mínimo sobre esse escândalo internacional que está acontecendo agora sobre essa agência USAID. E eu vou, nos próximos minutos, te explicar. Você precisa entender isso, porque esse é o maior escândalo internacional da nossa história, que vai impactar dezenas e dezenas de países, vai derrubar muitos governos, vai derrubar muita imprensa, muito jornalista, muitas autoridades políticas, inclusive autoridades do judiciário. Esse escândalo tem o potencial de mudar o jogo no mundo inteiro. Mas antes eu vou te explicar o que é isso aqui. O que é essa USAID que está todo mundo falando nos Estados Unidos e a imprensa brasileira está fazendo um esforço hércules para fingir que não está acontecendo. USAID foi uma agência criada nos anos 60 nos Estados Unidos com a fachada de ser uma agência para fazer ajuda humanitária, para ajudar pessoas pobres, miseráveis, para ajudar os desfavorecidos, para ajudar em áreas de risco, em áreas de desastre, mas na verdade essa agência foi criada pela CIA, pela CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, para influenciar, manipular e controlar o debate político e enfiar goela abaixo uma agenda ideológica em dezenas de países debaixo de uma bandeira de ajuda humanitária. Desde a década de 60 eles fazem isso. Por quê? A CIA entendeu que seria difícil eles entrarem nos países, já que a CIA era conhecido como uma agência que tinha única e exclusivamente os interesses americanos e de espionagem. Mas criando uma agência de ajuda humanitária, eles teriam porta aberta para entrar nos países, comprar jornalistas, comprar políticos, comprar ONGs, financiar o debate político e basicamente controlar a política e as nações por completo. E assim foi criado, na década de 60, essa USAID, que tem uma tradução. US quer dizer Estados Unidos, AID é Agência Internacional de Desenvolvimento, né? Agency for International Development. Mas também tem um trocadilho. Aid, em inglês, quer dizer ajuda. Então é como se fosse uma agência de ajuda. E assim, eles começaram a influenciar o mundo inteiro. Só que, e aí que vem a questão, tudo veio à tona agora. Quando Donald Trump e Elon Musk chegaram ao poder, eles voltaram aos olhos para essa agência e começaram a analisar o que essa agência estava gastando, para onde ia o dinheiro. Afinal de contas, esta é a agência que tem o maior orçamento no governo americano. São 50 bilhões de dólares por ano que essa agência tem para fazer a sua política, né? Para atuar no mundo inteiro. E eles começaram a analisar onde que esse dinheiro estava sendo gasto. E aí, para surpresa de muitas pessoas, começaram a surgir alguns escândalos, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês. 1,5 milhão para promover diversidade, equidade e inclusão nos locais de trabalho na Sérvia. Isso aqui é uma agenda progressista, de esquerda, né? 70 mil dólares para a produção de um musical sobre, né, diversidade, equidade e inclusão na Irlanda. Financiar uma ópera transgênero na Colômbia. Criação de uma história em quadrinhos transgênero no Peru. O dinheiro do pagador de impostos americano estava sendo usado para enfiar goela abaixo a agenda da extrema esquerda em vários países. Se descobriu também que eles financiavam e transferiam dinheiro para mais de 6.200 jornalistas pelo mundo, 707 veículos de comunicação, inclusive aqui dentro do Brasil, assim como outras centenas de organizações não governamentais. Aqui no Brasil também, dezenas dessas organizações receberam dinheiro, como Fatos e Boatos, a organização do Felipe Neto, que é a Vero, se eu não me engano, e algumas outras, como o Artigo 19, que é aquela que está tentando empurrar a censura no nosso país. A USAID também fez lives junto com ministros do STF, e há várias denúncias ainda de que eles compraram aqui dentro advogados, políticos, jornalistas, tudo virá à tona à medida que os documentos começarem a ser divulgados. É por isso que nós estamos entrando com pedido de CPI. Agora vamos para a parte que realmente chamou a atenção e por que esse escândalo é gigantesco. Bom, saiu também um ex-funcionário do Departamento de Estado, uma denúncia gravíssima, que foi essa aqui, ó. Bolsonaro era visto como Trump tropical pela USAID.
ex-secretário de Trump, Mike Pence, também afirmou que a agência influenciou no resultado das eleições de 2022 no Brasil. Essa agência, de acordo com Mike Pence, havia influenciado o resultado. E aí, na card aqui que o Bolsonaro disse que foi uma fala desse cara aqui, que é um ex-funcionário do Departamento de Estado. Se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there. Funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Se a USAID não existisse, Bolsonaro seria o presidente. Isso é muito grave o que ele está falando. Ele está dizendo que foi criado um complexo industrial da censura financiado e coordenado pela USAID. Eles colocaram em funcionamento um complexo industrial da censura e financiaram esse complexo industrial da censura aqui no Brasil antes das eleições presidenciais de 2022. Ou seja, uma interferência escandalosa de uma agência americana e uma agência estrangeira nas eleições brasileiras, financiando um monte de gente, financiando ONGs, financiando essas centrais de censura que existem no Brasil. Você sabe a quem eu estou me referindo? Essas centrais de censura e controle da informação que atuam no Brasil e que agora o Musk está querendo cortar as asinhas deles também. Ou seja, a coisa toda foi articulada a partir da USAID, a partir do Deep State americano. Vocês entendem a gravidade disso? Eu vou colocar para vocês aqui outro vídeo que é da deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. A Bia Kicis foi até o plenário da Câmara e fez um discurso, fez um pronunciamento sobre essa questão da USAID. Então acompanhem aqui um trechinho da fala de Bia Kicis. Se não existisse a USAID, Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Quem diz isso não sou eu, colegas, mas sim Mike Pence, ex-chefe de divisão de informática do Departamento de Estado norte-americano da época Trump, do primeiro mandato de Trump, hoje diretor executivo da Fundação para Liberdade Digital. Em recentes entrevistas, Pence vem expondo o protagonismo da burocracia diplomática de seu país numa guerra suja contra o conservadorismo e contra a liberdade de expressão ao redor do mundo, não só no Brasil, em vários países. Um orçamento, colegas, de mais de 40 bilhões de dólares que a USAID utiliza para financiar organizações não governamentais esquerdistas, como a Open Society, do George Soros, e os Sleeping Giants, que tanto prejuízo trouxe no Brasil
aos parlamentares, a jornalistas de direita que tentam simplesmente expor uma opinião, seu ponto de vista, e são caçados com C cedilha e agora até mesmo alguns caçados com 2 S's de seus mandatos. A defesa da liberdade de informação e manifestação tem sido solapada, financiada por essa USAID, por uma grande rede internacional que não quer a liberdade. Ontem, Donald Trump confirmou que vai fechar a USAID, atendendo a uma sugestão de Elon Musk, que havia anunciado a intenção de encerrar os trabalhos desse órgão. Além disso, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, revelou que a USAID injetou mais de 1,6 milhão de dólares em ações da agenda woke em países como Sérvia, Colômbia e Peru. A Ludmila Lins Grillo, juíza exilada, ela já havia escrito um artigo que fontes da CIA afirmavam que o Alexandre de Moraes estava sendo suportado por esses ramos do governo norte-americano. E parece que vem aí a confirmação daquilo que ela tinha escrito já no mês de janeiro, não?